Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando e vamos ao nosso devocional, né? Que essa palavra venha achar terra fértil no seu coração, que ela venha produzir a 30, 60 e 100 em nome de Jesus. Que você possa, nessa manhã, ouvir a palavra, refletir na palavra e ser abençoado por essa palavra. Em que forma? Em forma de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, e se fortalecer na alma, no espírito, para enfrentar mais um dia que está começando, mais uma batalha que vamos começar. A gente não sabe como que vai ser nosso dia hoje, mas independente da qualidade do nosso dia, esse dia fez o Senhor. E tudo que Deus faz é bom, né? Então vamos à nossa devocional, vamos estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho com o que diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Então hoje, bem cedinho, eu lá na minha oração, na minha reflexão, fiz o meu silêncio e perguntei a papai, perguntei a Deus o que ele queria falar comigo essa manhã. E eu fui levado lá para livro de Atos, no qual eu quero dividir com vocês hoje. Deixa eu pegar aqui a palavra. Atos capítulo 3, verso 2. Atos 3, verso 2, que diz o seguinte: E era trazido o homem desde o ventre da sua mãe, era coxo, no qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Vou situar vocês nessa passagem. Pedro e João estavam indo para o templo orar, estavam indo para o templo buscar a Deus, estavam indo para o templo ter a comunhão, e na porta do templo ele se deparou com um coxo sentado pedindo esmola. E ele fazia aquilo ali desde o ventre da sua mãe, ou seja, anos e anos fazendo a mesma coisa, indo para a porta do templo pedir esmola. Então Pedro e João abordou aquele homem, antes de entrar ao templo, abordou aquele homem, olhou nos olhos dele e deu uma palavra profética para ele, né, para o coxo. E o coxo foi curado. O coxo, com a palavra de Pedro e João, levantou e começou a andar. Ou seja, foi curado da paralisia dele. E o que ele fez? Imediatamente ele entrou para o templo, diz a palavra aqui, cantando e louvando, pulando, agradecendo o milagre, a bênção que ele tinha recebido. Palavra abençoada, né? Depois vocês pegam a sua Bíblia, dá uma lida no capítulo todo, que vocês vão entender o contexto todo, mas eu quero ficar nesse Atos 3:2, tá? O que a gente pode tirar, pode extrair disso? Hoje eu estava pensando, o que aconteceu nessa passagem, o que houve nessa passagem de tão interessante, e brilhou para mim esse verso 2, porque muitos fazem como ele, ou seja, o coxo estava indo para o lugar certo, fazendo pedido errado. Pensa comigo. Ele estava indo ao templo, estava indo à igreja, onde tem palavra de Deus, onde tem comunhão dos irmãos com Deus, com Jesus, onde se manifesta o poder de Deus, porque a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará lá. Então, provavelmente no templo, Jesus se manifestava lá. Tanto que os discípulos de Jesus, Pedro e João, eles estavam indo ao templo orar, agradecer. Ou seja, eles estavam indo ao templo. E o que o coxo fazia? O coxo ia todos os dias, mas ia para pedir esmola, ia para pedir dinheiro, ao invés de ir para pedir a cura, ao invés de ir para buscar Jesus, ao invés de ir para orar, agradecer por estar vivo. Ou seja, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa errada.
É o que acontece com muitos de nós, sabe? Às vezes a gente está em comunhão com Deus, a gente está estudando a palavra, tendo intimidade, lendo, mas fazendo pedido errado. Pedindo bênçãos erradas a Deus, pedindo cura errada a Deus. E Deus sabe que se te abençoar, vai te afastar dele. Deus sabe que se te atender naquele determinado momento da sua vida, da fase da sua vida, pode ser que te deforme, pode ser até que te leve à morte. Por exemplo, a pessoa vai, ora a Deus e pede uma esposa. E Deus não respondeu, mas ele conhece uma pessoa, acha que aquela pessoa é a esposa que Deus mandou. E começa um relacionamento. E vai que o relacionamento não dá certo. Ou culpa a Deus, ou se quebra todo. Entendeu? Então temos que fazer o pedido certo. Temos que orar a Deus pedindo a coisa que a gente precisa. O coxo aqui, ele precisava não de dinheiro, ele não precisava de esmola. Ele precisava o quê? Andar. Só isso, ele precisava andar. Quer milagre maior do que esse? Entre o dinheiro e caminhar, normalmente, deveria pedir o quê? Deus, eu quero andar. Me cura dessa paralisia, me cura dessa minha doença. Não, ele ia lá pedir esmola. Ou seja, estava no lugar certo, fazendo o pedido errado. E quando ele encontrou os discípulos de Jesus, olha nos meus olhos, levanta, olha nos meus olhos, você tem que pedir o certo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele andou. Ou seja, os discípulos, eles entendiam a necessidade do coxo. Eles entendiam que o coxo não precisava de dinheiro, o coxo precisava de um milagre para andar. E aí, o que você tem pedido a Deus? Qual é a sua bênção que você tem pedido a Deus e está esperando? Cuidado, cuidado, pensa bem no que você está pedindo. Deus vai te dar, mas vai te dar o que você precisa realmente. E Ele vai te dar, a bênção dele é para a honra e glória dele, do reino dele. Você percebe que no verso, no finalzinho, o coxo entrou por tempo, saltando e pulando. Diz aqui, ó, no 3:8, diz o seguinte: e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando. E o que? Louvando a Deus. Então a cura desse coxo foi para a honra e glória do Senhor. Ao invés de ele ficar lá sentadinho pedindo dinheiro, pedindo esmola, não, ele entrou para o templo louvando, pulando, adorando. Ou seja, olha o que Deus fez na minha vida. Foi testemunha ocular para todo mundo que estava lá. Que estava lá dentro do templo e via ele lá. Pô, mas esse não é o coxo que ficava lá sentado pedindo esmola? O que ele está fazendo aqui? Testemunha ocular. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Quer te pegar e fazer você testemunha da obra dele. Para quê? Para honrar o nome dele, para glorificar o nome dele. Aqui o coxo entrou louvando a Deus, ou seja, graças a Deus eu fui curado. Eu não precisava de esmola, eu não precisava de dinheiro, eu precisava de andar, e foi curado. E foi ao templo. Provavelmente aqui não diz, continuou frequentando o templo. Então, meu irmão, quando for pedir algo a Deus, pensa se você está pedindo correto. Deus dá, mas peça correto. Peça certo, que Deus vai te abençoar. Uma segunda lição que eu tiro aqui desse contexto todo, os dois discípulos, eles estavam indo ao templo, eles estavam indo para a igreja, mas a obra deles começa antes de ele chegar ao templo. Ou seja, você frequenta a igreja, você tem comunhão com uma igreja, você tem que pregar na rua, você tem que levar a palavra de Deus na rua, você tem que ser bênção na rua, porque antes de chegar ao templo, os dois discípulos de Jesus,
abençoou o coxo, liberou uma palavra de bênção para o coxo, fez um milagre na vida do coxo, salvou uma vida, depois foi para a igreja, depois entrou no templo. O que eu tiro daqui? Muitos irmãozinhos só quer ficar lá no templo, só quer ficar dentro da igreja, fazendo a obra dentro da igreja. Meu irmão, tem que fazer a obra dentro da igreja? Sim, tem que ajudar lá os irmãos, tem que organizar, tem que varrer, tem que limpar, tem que participar de um ministério lá na igreja, que você é membro, você tem que participar, sim, é certo. Mas e depois quando o culto acaba? E depois de domingo? E na segunda-feira, na terça-feira que não tem culto? Temos que ser bênção na rua. Temos que ser bênção antes de entrar no templo, antes de chegar na igreja. Temos que levar a palavra de Deus na rua. Temos que abençoar na rua. Temos que ser bênção, ser Jesus na rua. É na rua que a gente libera a bênção. É na rua que tem gente necessitada, que tem gente precisando da nossa ajuda. Portanto, meu irmão, antes de ser lá dentro no templo, seja aqui fora, seja na rua, seja na sua casa, seja um abençoador, libera uma palavra, faça milagre na vida dos outros através de Deus, que Deus quer te usar, Jesus quer te usar como canal, como ponte, como ferramenta, irmão. Faça a sua parte, deixa Deus te usar, e é na rua, irmão, na rua. Se encha de conhecimento e vai abençoar o próximo na rua. Que Deus te dê um dia abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor. Paz.